Imagine que é só mais um dia comum em sua vida. Sua irmã é a única família que lhe restou. E mesmo depois de todas as dificuldades que vocês enfrentaram juntos, atualmente vocês vivem bem. No entanto, do completo nada, a vida dos dois muda drasticamente. A sua irmã é infectada por um vírus misterioso, que a faz se transformar em um monstro violento que se alimenta de pessoas. E agora, além dos dois terem que lidar com essa infecção misteriosa, terão que cuidar também do apetite monstruoso de sua querida irmã. E que já fique claro que a solução encontrada é bem bizarra e grotesca. Olá, meu nome é Nanka e já fique bem confortável aonde quer que você esteja. E é claro, já vá preparando o seu psicológico. Porque além de mergulharmos em uma animação bem estranha e grotesca, ainda veremos uma história pra lá de confusa. A animação começa com os dois irmãos combinando de ir pra casa juntos. Então ele fala pra Yumi aguardar no parque, que já ele estava indo. E durante o seu caminho, ela acaba dando de cara com uma mulher bem misteriosa. Ela estava toda vestida de preto. Parecia até mesmo uma bruxa. A mulher fala para ela ir para casa, antes que ela veja as borboletas vermelhas. A menina não dá muita importância e vai pro parque mesmo assim, dando de cara com as borboletas que a mulher tinha citado. Até que do bosque surge um cachorro de rua, que aparentava estar machucado. E quando ela se aproxima, o cachorro se revela um monstro. E nessa hora você pensa que ela vai ser atacada ou coisa do tipo. Porém, a cena corta e nos mostra já o seu irmão vendo ela jogada no chão. E já desesperado, ele começa a perguntar se estava tudo bem. E do completo nada, o seu corpo começa a se abrir por inteiro. E em questão de segundos, ela vira um monstro horrendo, que começa a devorar as pessoas em sua volta. Enquanto seu irmão via tudo aquilo em completo choque. A Yumi começa a comer várias pessoas do parque, já que ela estava com uma fome insaciável. E a mulher misteriosa aparece do nada e diz que ela já não tinha mais salvação. A Yumi tinha virado um monstro sem sentimentos e nada mudaria isso. Nesse episódio meio que temos um flashback da relação dos irmãos com a sua família. E é mostrado que o pai deles batia muito na sua mãe, e quando ele se cansava, ele também batia neles. E é agora que eu tenho que explicar uma coisinha aqui pra vocês. Enquanto na animação de Pupa temos diversos furos de roteiro, coisas sem uma boa explicação e até mesmo coisas sem explicação nenhuma, no mangá temos os mesmos assuntos, só que de uma forma um pouco mais aprofundada. Então quando eu precisar falar de algo importante, eu vou citar o mangá. Mesmo que a sua irmã tivesse virado um monstro horrendo, ele não pensou em desistir dela por nenhum momento. Tanto que em seguida, ele vai atrás da Yumi e começa a confortar ela, dizendo que não importa o que aconteça, ela sempre será sua irmãzinha. E realmente é uma cena muito fofa e tudo mais, só que de repente, a Yumi começa a dilatar o seu irmão, assim se alimentando dele. Completamente brutal. Nessa hora eu fiquei sem saber como reagir. Não sabia se eu ficava chocado ou confuso. Em seguida, vamos direto pro que está acontecendo dentro da cabeça da Yumi. E como era de se esperar, estava uma confusão. É como se ela não conseguisse controlar o próprio corpo. E para piorar tudo ainda mais, quando a Yumi acorda, ela encontra novamente aquela mulher misteriosa. E nessa hora, a Yumi acaba se lembrando que tinha devorado seu próprio irmão. Então a mesma começa a chorar e se lamentar pela sua perda. E para piorar ainda mais, a Imari continua falando no rosto da menina que ela tinha devorado a sua única família. No entanto, ela começa a dizer que ele não estava morto de verdade, já que como o vírus Pupa é transmitido pelo sangue, ele também acabou infectando o Utsu. No entanto, 99% das pessoas que são infectadas por esse vírus simplesmente morrem. Mas por muita sorte, ele consegue sobreviver. A cena corta e nos mostra a Imari indo para uma espécie de esconderijo, onde lá damos de cara com Otsu, e ao seu redor tinha diversas pessoas mortas. Ao conseguir sobreviver, ele acaba ganhando um poder, para ser mais específico, o de super regeneração. Não importa se ele for cortado, desmembrado e até mesmo partido ao meio, o seu corpo consegue se regenerar em uma velocidade absurda. E eu acho que aqui alguns já sabem o que irá acontecer. A Imari começa a se apresentar e diz que ela é uma pesquisadora dessa doença chamada Pupa. No entanto, não é explicado se ela trabalha para o governo ou por conta própria.
Mas se levarmos em consideração os seus métodos nem um pouco ortodoxos e também os laboratórios bizarros que ela tem, acredito que ela trabalha por conta própria, ou para alguém do mercado negro. Em seguida, a Imari começa a contar a situação atual de sua irmã. Realmente ainda não tem nenhuma cura, e ela meio que vai ser aquele monstro bizarro para sempre. Mas para impedir que esse monstro acabe saindo por aí como pessoas, ela dá a ideia de ele servir como alimento para sua própria irmã, já que como ele se regenera, não teria problema nenhum, só doeria bastante. E se você acha que ele ficou pensativo sobre tudo isso, teve que tirar alguns diazinhos aí para pensar, você está muito enganado, já que ele aceita aquilo na hora. No entanto, o jeito que isso é mostrado no anime é bem estranho e errado, e já já vocês vão entender o do porquê. No próximo episódio, somos levados ao passado, onde os dois ainda eram bebês, e a sua mãe ainda estava grávida da Yumi. No entanto, o mais perturbador disso tudo é que a sua mãe já estava tendo um pressentimento muito ruim. Ela pensava que dentro da sua barriga tinha um monstro, e até mesmo estava querendo abortar a criança. Mas sem sucesso em seu plano, ela acabou nascendo, e por mais bizarro que pareça, ela já nasceu com todos os dentes. E a mãe dizia que a Yumi olhava para ela com um olhar macabro, como se estivesse a observando. E até mesmo na vivência dos dois irmãos, ela não deixava o Otisu se aproximar da menina. A sua mãe, a cada dia que passava, ficava cada vez com mais medo da sua própria filha, e até mesmo comia passarinhos. Agora eu tô começando a entender ela. Com tudo isso acontecendo, ela começou a enlouquecer, e até mesmo tentou tirar a vida da sua própria filha. No entanto, mesmo que por um momento ela tenha ido de F, a Yumi começa a dar uma risada macabra, enquanto olhava fixamente para sua mãe. Toda essa loucura fez com que ela fosse internada em um hospital psiquiátrico. E em certa parte do episódio, ela diz o seguinte: "Eu não consigo saber o que é a realidade ou não. A única coisa que me faz saber quando eu estou no mundo real é quando eu sinto dor." Isso explicaria o do porquê os pais deles batiam tanto nela. Talvez ele não fosse tão sádico assim. E meus amigos, se preparem, porque as coisas ficarão bem perturbadoras e bizarras agora. E caso esteja gostando do vídeo, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal e caso queira me ajudar ainda mais, se torne um membro, que isso irá permitir eu trazer vídeos com mais qualidade aqui para vocês e também alguns temas que são bem mais pesados, já que esses não monetizam. Quando eu digo que as coisas ficam bem grotescas, eu não estou mentindo, já que o próximo episódio inteiro é da Yumi comendo seu irmão. E sim, vocês não ouviram errado. E é tudo muito estranho, já que eles não falam praticamente nada, ficam gemendo de dor a todo momento, e também tem várias partes em que eles ficam em algumas posições bem estranhas. E acredito que essas cenas que fazem essa obra se tornar tão grotesca e perturbadora. Até porque, além de eles serem irmãos, a menina tá cometendo canibalismo. Mas relaxem, relaxem, que as coisas ficarão piores daqui pra frente. Após esse episódio tenebroso, nós vamos para a história da Imari, onde conta mais sobre sua infância, e também como ela foi se envolver com esse vírus bizarro, e mostra que desde cedo ela tinha uma curiosidade imensa sobre diversas coisas, tanto que ela abria vários animais para entender mais sobre eles, até que de repente a cena corta, falando para o seu empregado preparar os espermatozoides do Otisu, e também os da Yumi, já que agora eles iam criar um monstro. Isso mesmo, um monstro fruto do incesto entre dois irmãos. Cara, que é isso que eu tô assistindo? Em seguida, somos levados a uma caverna onde a Imari estava se banhando e seu subordinado estava espiando por trás das rochas. Mas logo após ser descoberto, ele para de se esconder e começa uma conversa bem estranha, onde ele meio que começa a dar em cima dela. Sim, é bem aleatório. Nessa cena nos mostra algumas cicatrizes que ela tem em sua perna, podendo sinalizar algo envolvendo o vírus ou até mesmo alguma doença que ela teve. E do completo nada, ela pergunta se ele ousaria trair ela. O cientista então diz que não, ele nunca faria isso, e que até mesmo juraria perante aquele monstro.
Então ele aponta para um corredor escuro, revelando que tinha outro ser igual a Yumi. E isso nos leva a vários outros questionamentos. Tem mais desses demônios espalhados por aí? Quantas criaturas dessas existem? Qual o propósito delas e por aí vai? Mas antes que pudéssemos pensar em algo, a Imari vira pra frente, revelando que estava grávida dos genes dos irmãos. E isso é errado em tantos níveis que eu nem consigo explicar direito. Acredito que a mistura desses dois infectados faça com que a criança deles já nasça com esse vírus. No entanto, ainda é só especulações. No episódio seguinte, somos levados aos irmãos novamente. E enquanto eles estão saindo da escola, os dois são abordados por um cara bem estranho, dizendo que estava lá para buscar eles. Mas o que mais me deixou impressionado é que mesmo que a Yumi pudesse virar um monstro gigante e devorar aquele cara, ele simplesmente com uma faquinha de pão consegue capturar os dois. Dentro do esconderijo daquele cara, o Uchisu começa a ser torturado, já que ele sabia que o Uchisu tinha uma regeneração muito forte, então ele não pararia tão cedo. A Yumi fica desesperada vendo aquela cena, até que junta coragem e empurra ele. Então seu irmão, vendo aquilo, vai pra cima do rapaz, e juntos eles mandam aquele carinha de F. E quando achamos que finalmente ficaria tudo bem, aparece um grupo de pessoas que estava relacionado àquele cara, e os dois são capturados novamente e levados para um laboratório clandestino. A Yumi é presa em uma cadeira por correntes e também é vendada, enquanto na sala ao lado, o Uchisu era dissecado por vários cientistas. E essa cena é bem agoniante porque meio que não nos mostra nada. Só conseguimos ouvir os gritos de dor de seu irmão. E também os cientistas não estavam para brincadeira. Como ele tinha uma regeneração muito rápida, eles simplesmente estavam arrancando órgãos inteiros e também retirando pedaços de seu corpo. E como tudo se regenerava em questão de segundos, eles tiravam várias amostras que seriam estudadas, o que só aumentava ainda mais a dor que ele sentia. A Yumi, não aguentando mais ouvir os gritos de seu irmão, se solta e começa a fazer uma chacina, assim virando aquele monstro e dilacerando todos em sua frente. E nessa parte é nítido a diferença da animação e o mangá. Enquanto na animação essas cenas são censuradas e são bem mais leves, no mangá as coisas são o completo oposto. A cena tem um teor bem mais pesado e também mais sanguíneo. Eles finalmente acabam se encontrando e conseguem sair daquele laboratório bizarro. E sem perceber, nós vamos para o último episódio dessa animação. E aí você fica se perguntando, pera, mas como só tem um episódio de 4 minutos, sendo que tem diversas perguntas que ainda não foram respondidas? Tipo, como eles vão achar a cura para essa doença, quem é o outro monstro daquela caverna, o que vai sair de dentro da Imari e várias outras coisas. É literalmente impossível ser respondido em apenas 4 minutos. Mas bem, quando vamos para o último episódio, ele é feito inteiramente em cima dos dois irmãos, dentro de um armazém na escola, e comendo. Vocês não ouviram errado. São 4 minutos da Yumi devorando seu irmão. E ainda por cima, tem falas bem suspeitas do Uchisu, falando que ela fica muito fofa depois de comer, o jeito que o rosto dela fica corado, dizendo que parecia uma adulta, e até mesmo diz que não é tão ruim assim ser uma isca viva. Sim, cara, completamente nojento e bizarro. Fica mais estranho ainda quando lembramos que os dois são irmãos. É sério, não tem como ter uma animação mais errada que isso daqui. Eu realmente não sei qual que foi o objetivo deles no final da animação e do mangá, mas é assim que essa obra grotesca acaba. Bem, rapaziada, deixem as suas considerações finais aí nos comentários. Eu sinceramente espero ter traumatizado vocês, até porque eu não posso ser o único sofrendo aqui, não é mesmo? Peço novamente que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e caso queira me ajudar ainda mais, se torne um membro. É sério, vocês me ajudam bastante com isso. Lembrando, qualquer sugestão de vídeo é só deixar aí nos comentários que eu sempre estou dando uma olhada. Muito obrigado aos membros e a todos que chegaram até o final. Eu vou ficando por aqui, abraços e se cuidem.